Já estamos de volta. Relembramos aqui que hoje estamos a falar sobre o abuso sexual contra menores e temos no estúdio a presidente do ICA, Zaida Freitas. Senhora Zaida, e se a própria família, que deveria ser o espaço de proteção e amor, não protege as suas crianças e adolescentes? Pergunto, afinal, quem deve e pode assumir essa responsabilidade de proteção? Bom, a responsabilidade primeira é sempre da família. E não havendo condições, por razões várias, por disfuncionalidades, por vulnerabilidades, por desajustes, há famílias que infelizmente são caóticas. Portanto, toda a dinâmica da família, ela é disfuncional a vários níveis. E é aí que nós entramos, é aí que entra a sociedade civil, que tem um papel extremamente importante, que normalmente é quem está mais em contacto, não é, com a comunidade e com as famílias, e é aí que entram as outras instituições do Estado, que juntamente com a sociedade civil, portanto, devem criar, portanto, este sistema de proteção que nós queremos cada vez mais robusto. Quando nós falamos do sistema de proteção, nós temos as instituições judiciárias de proteção, não é? E aqui estamos a falar do Ministério Público, do Tribunal, da Polícia Nacional, da Polícia Judiciária, e temos, portanto, as instituições não judiciárias de proteção, que essas, portanto, digamos que são monitoradas e, portanto, e fiscalizadas pelo ICA, e, portanto, enquanto entidade que coordena, portanto, o sistema de proteção. E, portanto, e essas entidades vão desde dos comitês municipais de defesa dos direitos da criança, sociedade civil, os outros setores governamentais, desde a saúde, portanto, a educação, o turismo, as finanças, a associação de jornalistas, portanto, há aqui um conjunto abrangente de instituições, o ICEG, a Alta Autoridade para a Imigração, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Provedoria de Justiça. Portanto, nós temos digamos, um sistema de proteção bastante alargado. Portanto, aqui a maior dificuldade passa exatamente por esta atuação mais integrada, mais coordenada, mais articulada e robusta, para que os próprios agressores possam perceber desta barreira de proteção. Isto é de extrema importância. Quando a família falha por razões várias, é importante ter a garantia, tanto que o sistema de proteção vai funcionar. Vai funcionar protegendo automaticamente, retirando a criança do ambiente se for necessário, e aqui entra sobretudo o ICA com os seus centros de acolhimento. Nós evitamos, portanto, ao máximo a institucionalização das crianças, porque nós sabemos que a institucionalização, por vezes, ela é necessária, mas também tem consequências negativas na vida das crianças, porque o lugar da criança é na família. Mas quando não há retaguarda familiar, naquele núcleo específico, quando a família é largada, também não tem condições para acolher, portanto, uma criança que passou por uma situação desta natureza. Muitas vezes a decisão passa pelo acolhimento institucional. E obviamente que qualquer acolhimento nos nossos centros de emergência, nós neste momento temos 3 centros de emergência, não é? Portanto, aqui na Praia, em São Vicente e na Ilha do Sal, e nós vamos abrir agora no mês de dezembro mais um centro de emergência em Santiago Norte. Mas toda esta decisão, mesmo que seja inicialmente tomada pelo ICA,
portanto, enquanto medida de promoção e de proteção de direitos, deve ser comunicada, portanto, no espaço de 24 horas, portanto, ao Tribunal, que deve homologar, portanto, esta decisão. Caso, tanto, não seja uma situação de acolhimento institucional, nós temos que continuar a apoiar, através do apoio psicossocial e, portanto, para isso temos assistentes sociais e temos psicólogos, portanto, que fazem o acompanhamento permanente dessas famílias. Há uma dimensão extremamente importante aqui na nossa atuação que tem a ver com a elaboração dos relatórios ao nível da psicologia forense, e os psicólogos do ICA estão todos preparados, que é um elemento extremamente importante para ajuda na tomada de decisão, portanto, do tribunal, porque este tipo de crime normalmente acontece sem testemunhos oculares e muitas vezes nós temos só o testemunho da vítima e às vezes o abusador não deixa marcas físicas, portanto, quando não há escoriações, quando não há penetração, o próprio Instituto de Medicina Legal, que felizmente hoje já existe, por vezes não consegue certificar-se destas situações. Então, a avaliação psicológica forense ela é de extrema importância para ajudar, portanto, o sistema judicial a tomar, portanto, a sua decisão. E, portanto, e neste caso o que se espera sempre é que a justiça seja célere, porque, como costumamos dizer, portanto, a condenação do agressor não retira a dor, mas apazigua e, portanto, e deixa seguramente não só a sobrevivente como os familiares e a sociedade no seu todo fica mais tranquila e, portanto, há uma confiança e acreditamos que acaba por inibir também práticas desta natureza, quando temos um sistema, tanto judicial também, que funcione de forma efetiva e, portanto, e célere. E este assunto a nível da nossa sociedade continua a ser tratado como um tabu e há pais que sentem-se receios em falar com os seus filhos sobre a educação sexual. Sem dúvida, porque nós estamos a falar de uma dimensão da nossa vida em que muitos dos educadores, ou os pais e os familiares não tiveram acesso, portanto, ao longo da sua vida, não é? Portanto, não tiveram acesso, portanto, à educação para a sexualidade, que no fundo é disso que nós estamos a falar. Então é extremamente importante nós trabalharmos estas competências, portanto, dos familiares, para que desde cedo tenham abertura, consigam ultrapassar as suas dificuldades, os seus tabus e tragam este assunto para conversa juntamente com os filhos. Porque quando há abertura, quando a criança consegue perceber desde muito cedo quais são as partes do corpo que podem ser tocadas, quais são as partes íntimas que não devem ser tocadas, portanto, mais facilmente portanto, desencadeamos aqui o alerta. Agora, obviamente que é preciso ter cuidado, que nós, às vezes, portanto, há atuações aqui excessivas e que acaba por pôr a criança também com receio, tanto de todos os adultos. Não é isso que nós queremos. Queremos que a criança perceba que, obviamente, que no mundo existem pessoas boas, mas também que existem pessoas más. E às vezes existem pessoas más disfarçadas de pessoas boas. Mas as crianças são muito sensíveis e elas têm até maior capacidade do que nós para fazer a leitura de alguns gestos e de algumas atitudes. Mas obviamente que, dada a sua fragilidade, se não tiverem este acompanhamento permanente e se os pais não estiverem atentos, portanto, abertos ao diálogo e à comunicação, torna-se tudo muito mais complicado. Né? E é extremamente importante, portanto, conhecerem muito bem os seus filhos, não é? Para poderem identificar as mudanças. Né? Porque a criança dá sinais e se nós conhecermos muito bem os nossos filhos, damos-nos conta destas alterações de comportamento, que não querem dizer que efetivamente que estejam a passar por uma situação abusiva, mas eu digo sempre, numa situação de dúvida,
apresentar sempre a queixa. Portanto, não são os pais que vão investigar, não é o ICA que vai investigar, mas temos a Polícia Judiciária, portanto, e o Ministério Público que tem esta atribuição. Em caso de dúvida, denunciar sempre. E se calhar aqui também entra a escola e os professores, que têm um papel extremamente importante na identificação dos sinais. Fundamental, porque os miúdos passam a maior parte do tempo na escola, não é? E então é por isso que, até no âmbito do plano de ação de combate ao abuso e violência sexual, especificamente com foco na necessidade da prevenção, não é? Portanto, há um projeto a decorrer neste momento, uma parceria entre o ICA, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Portanto, introduziu-se o programa de sexualidade integrada, não só no pré-escolar, mas como, portanto, no EBO, portanto, dando ferramentas, portanto, aos monitores, aos educadores e aos professores para lidarem, portanto, conseguirem identificar melhor estas situações e, portanto, e para trabalharem com as crianças no sentido da prevenção. Foi criado, portanto, um conjunto de materiais pedagógicos e manuais para, desde muito cedo, portanto, trabalharmos esta dimensão. E, senhora Presidente do ICA, concretamente sobre o caso da jovem em Santa Cruz que acusa o seu avô e também o tio de abuso sexual. Trata-se de um caso que está a ser investigado pelas autoridades. E qual foi o papel do ICA neste caso e que acompanhamento o ICA deu para esta jovem concretamente? O ICA teve desde sempre, não é? Foi uma situação que foi, acho que reporta, não sei se a 2022, se a memória... Foi um caso recente. Surgiu recentemente, mas a ocorrência é de 2022. Portanto, foi um caso que foi denunciado pela própria escola. E, portanto, o ICA foi acionado e, juntamente com a escola, portanto, fizeram, portanto, a denúncia, portanto, na Polícia Judiciária e no Ministério Público. Desde cedo, portanto, a jovem foi acompanhada, não é? Com apoio psicológico, e foi uma situação que, inclusive, foi até necessário o apoio psiquiátrico, teve acompanhamento. Em termos da decisão, da medida de promoção e de proteção de direitos, tomou-se a decisão do acolhimento institucional. Na altura ponderou-se entre o Centro de Emergência Infantil e, portanto, e o Centro Manuela Iger. Portanto, acabou-se por tomar a decisão e a criança foi acolhida, portanto, neste centro em Santa Cruz. O ICA teve sempre, portanto, a acompanhar a situação. Portanto, neste momento, portanto, a informação que se tem, portanto, é que um dos indivíduos, não é, já foi condenado, não é? Sim, portanto, sendo que o outro, penso que o está tio, em prisão preventiva, porque a denúncia só surge tardiamente. A questão do abuso depois tem isto, quer dizer, muitas vezes, portanto, a vítima por razões várias, a vítima ou sobrevivente, por razões várias, leva muito tempo para se sentir segura para fazer esta denúncia. Neste caso, pelo que se percebeu, portanto, fez no contexto familiar e não teve o acolhimento devido da família. Infelizmente, e portanto o outro processo ainda está a decorrer. A informação que nós temos é que portanto, a nossa técnica do Centro de Santa Cruz continua, portanto, a acompanhar a situação. Sabemos que houve oportunidade até da jovem frequentar, portanto, algumas ações de capacitação em diversas áreas. Continua na escola, continua, portanto, a estudar e neste momento vive com uma família, tanto que não é a família biológica dela, pelo que eu sei, mas vive com um casal de pessoas mais idosas e, ao que parece, dentro daquilo que é possível,
portanto a situação está, enfim, está minimamente preservada. Penso que aqui, portanto, esta denúncia surge muito por revolta devido à morosidade, portanto, numa decisão judicial, e esta jovem precisa que esta decisão seja tomada, portanto, de forma atempada e célere, para que ela possa seguir a vida dela. Portanto, a mágoa continua, portanto, a dor continua, psicológico, tudo. Mas, enfim, digamos que não é uma fatalidade. Ela não há de ficar presa a este acontecimento, desde que efetivamente tenha os acompanhamentos, portanto, necessários, e julgo que está a ter neste momento. O ICA sempre acompanhou todas as vezes que foi chamada, tanto ao tribunal, desde que o ICA tenha tido conhecimento. Aliás, as orientações são claras neste sentido. O tribunal não deve ouvir nenhum menor sem, portanto, acionar o ICA. Isto é o nosso dia-a-dia, todos os dias recebemos, portanto, notificações do tribunal para acompanharmos as crianças e adolescentes que infelizmente estão, portanto, a viver essas situações. E a Record também ouviu esta jovem vítima, os seus familiares, o tio e o avô, estes que estão a ser acusados de abuso sexual, e o caso está sob a alçada da justiça. Vamos fazer mais uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Até já.